V. O ciclo de Elias. A grande seca. Anúncio do castigo. Elias, tesbita, de Tesbe em Galaad, disse a Acabe: pela vida de Deus, o Deus de Israel, a quem servo, não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, a não ser quando eu o ordenar. Na torrente de Carita a palavra de Deus foi-lhe dirigida nestes termos: vai-te daqui, retira-te para o oriente e esconde-te na torrente de Carita, que está a leste do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que te deem lá alimento. Elias partiu, pois, e fez como Deus ordenara, indo morar na torrente de Carita, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão de manhã e carne à tarde, e ele bebia da torrente. Em Sarepta. O milagre da farinha e do óleo. Depois de certo tempo, a torrente secou, porque não chovia mais na terra. Então a palavra de Deus lhe foi dirigida nestes termos: levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidônia, e lá habitarás. Eis que ordenei lá, a uma viúva, que te deu sustento. Ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava lá uma viúva apanhando lenha, chamou-a e disse: por favor, traze-me num vaso um pouco d'água para eu beber. Quando ela já estava indo para buscar água, ele gritou-lhe: traze-me também um pedaço de pão na tua mão. Respondeu ela: pela vida de Deus, teu Deus, não tenho pão cozido, tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou ajuntando uns gravetos, vou preparar esse resto para mim e meu filho, nós o comeremos e depois esperaremos a morte. Mas Elias lhe respondeu: não temas, vai e fez como disseste. Mas, primeiro, prepara-me com o que tens um pãozinho e traze-mo, depois o prepararás para ti e para teu filho. Pois assim fala Deus, Deus de Israel: a vasilha de farinha não se esvaziará e a jarra de azeite não acabará, até o dia em que Deus enviar a chuva sobre a face da terra. Ela partiu e fez como Elias disse e fizeram uma refeição ele, ela e seu filho. A vasilha de farinha não se esvaziou e a jarra de azeite não acabou, conforme a predição que Deus fizera por intermédio de Elias. A ressurreição do filho da viúva. Depois disso, aconteceu que o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu e seu mal foi tão grave que ele veio a falecer. Então ela disse a Elias: que há entre mim e ti, homem de Deus? Vieste à minha casa para reavivar a lembrança de minhas faltas e causar a morte do meu filho. Ele respondeu: dá-me teu filho. Tomando-o dos braços dela, levou-o ao quarto de cima onde morava e colocou-o sobre seu leito. Depois clamou a Deus, dizendo: Deus, meu Deus, até a viúva que me hospeda queres afligir, fazendo seu filho morrer. Estendeu-se por 3 vezes sobre o menino e invocou Deus: Deus, meu Deus, eu te peço, fez voltar a ele a alma deste menino. Deus atendeu à súplica de Elias e a alma do menino voltou a ele e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu-o do quarto de cima para dentro da casa e entregou-o à sua mãe, dizendo: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu a Elias: agora sei que és um homem de Deus e que Deus fala verdadeiramente por tua boca. Encontro de Elias com Abdias. Passado muito tempo, a palavra de Deus foi dirigida a Elias, no 3º ano, nestes termos: vai apresentar-te diante de Acabe, vou mandar a chuva sobre a face da terra. E Elias partiu e foi apresentar-se diante de Acabe. Era grande a fome em Saméria. Acabe mandou chamar Abdias, intendente do palácio. Era um homem muito temente a Deus. Quando Jezabel massacrou os profetas de Deus, ele trouxe 100 profetas e os escondeu numa gruta em grupos de 50, providenciando-lhes comida e bebida. Acabe disse a Abdias: vem. Nós vamos percorrer a terra, procurando todas as fontes e torrentes, talvez encontremos erva para manter vivos os cavalos e os burros e não tenhamos de sacrificar os animais. Repartiram entre si a terra para percorrê-la. Acabe partiu sozinho para um lado e Abdias partiu sozinho para o outro. Enquanto Abdias caminhava, eis que Elias veio ao seu encontro, ele o reconheceu e se prostrou com o rosto em terra dizendo: és tu Elias, meu senhor? Ele respondeu: sou eu. Vai, dás a teu amo, Elias está aqui. Mas replicou o outro: que pecado cometi para entregares teu servo nas mãos de Acabe, para ele me matar? Pela vida de Deus, teu Deus. Não há nação nem reino aonde meu amo não tenha mandado te procurar, e quando respondiam: ele não está aqui, fazia o reino e a nação jurarem que não te haviam achado.
E agora mandas, vai dizer a teu amo, Elias está aqui, mas quando eu me apartar de ti, o Espírito de Deus te transportará não sei para onde, eu irei informar Acabe e ele, não te achando, me matará. No entanto, teu servo teme a Deus desde a juventude. Porventura não foi contado a meu senhor o que fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Deus. Esconde 100 profetas de Deus, em grupos de 50, numa gruta e lhes fornece pão e água. E agora ordenas, vai dizer a teu amo, Elias está aqui. Ele vai me matar. Elias respondeu-lhe: Pela vida de Deus dos exércitos, a quem servo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Elias e Acabe Abdias foi encontrar-se com Acabe e contou-lhe o acontecido, e Acabe saiu ao encontro de Elias. Logo que viu Elias, Acabe lhe disse, estás aí, flagelo de Israel. Elias respondeu, não sou eu o flagelo de Israel, mas és tu e tua família, porque abandonastes Deus e seguiste os Baals. Pois bem, manda que se reúna junto de mim, no Monte Carmelo, todo o Israel com os 450 profetas de Baal, que comem à mesa de Jezabel. O sacrifício no Carmelo. Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse, até quando claudicareis das duas pernas, se Deus é Deus, segui-o, se é Baal segui-o. E o povo não lhe pôde dar resposta. Então Elias disse ao povo, sou o único dos profetas de Deus que fiquei, enquanto os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si e depois de esquartejá-lo coloquem sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Prepararei o outro novilho sem lhe pôr fogo. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Deus, o Deus que responder enviando fogo, é ele o Deus. Todo o povo respondeu, está bem. Elias disse então aos profetas de Baal, escolhei para vós um novilho e preparai vós primeiro, pois sois mais numerosos. Invocai o nome de vosso Deus, mas não acendais o fogo. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Mas não houve voz, ninguém respondeu, e eles dançavam dobrando o joelho diante do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo, gritai mais alto, pois, sendo um Deus, ele pode estar conversando ou fazendo negócios ou, então, viajando, talvez esteja dormindo e acordará. Gritaram mais forte e, segundo seu costume, fizeram incisões no próprio corpo, com espadas e lanças, até escorrer sangue. Quando passou do meio-dia, entraram em transe até a hora da apresentação da oferenda, mas não houve voz, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproximai-vos de mim, e todo o povo se aproximou dele. Ele restaurou o altar de Deus que fora demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus se dirigirá, dizendo, teu nome será Israel, e edificou com as pedras um altar ao nome de Deus. Fez em redor do altar um rego capaz de conter 2 medidas de semente. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha. Depois disse, enchei 4 talhas de água e entornai-a sobre o holocausto e sobre a lenha, assim o fizeram. E ele disse, fazei-o de novo, e eles o fizeram. E acrescentou, fazei-o pela 3ª vez, e eles o fizeram. A água se espalhou em torno do altar e inclusive o rego ficou cheio d'água. Na hora em que se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e disse, Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem tua que fiz todas estas coisas. Responde-me, Deus, responde-me, para que este povo reconheça que és tu, Deus, o Deus, e que vertes os corações deles. Então, caiu o fogo de Deus e consumiu o holocausto e a lenha, secando a água que estava no rego. Todo o povo o presenciou, prostrou-se com o rosto em terra, exclamando, é Deus que é Deus. É Deus que é Deus. Elias lhes disse, prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os prenderão. Elias fê-los descer para perto da torrente do Quizon e lá os degolou. O fim da seca disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, pois estou ouvindo o barulho da chuva.
Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se em terra e pôs o rosto entre os joelhos. Disse a seu servo: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: nada. E Elias disse: retorna 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de uma pessoa. Então Elias disse: vai dizer a Acabe, prepara o carro e desce, para que a chuva não te detenha. Num instante o céu se escureceu com muita nuvem e vento e caiu uma forte chuva. Acabe subiu ao seu carro e partiu para Jezreel. A mão de Deus esteve sobre Elias, ele cingiu os rins e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias no Horeba caminho do Hor, Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como passara a fio de espada todos os profetas. Então Jezabel mandou a Elias um mensageiro para lhe dizer: que os deuses me façam este mal e acrescente-me este outro, se amanhã a esta hora eu não tiver feito de tua vida o que fizeste da vida deles. Elias teve medo, levantou-se e partiu para salvar a vida. Chegou a Bersabeia, que pertence a Judá, e deixou lá seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um junípero. Pediu a morte, dizendo: agora basta, Deus. Retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Abriu os olhos e eis que, à sua cabeceira, havia um pão cozido sobre pedras quentes e um jarro de água. Comeu, bebeu e depois tornou a deitar-se. Mas o anjo de Deus veio pela 2ª vez, tocou-o e disse: levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais. Levantou-se, comeu e bebeu e, depois, sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horeb. O encontro com Deus lá ele entrou numa gruta, onde passou a noite. E foi-lhe dirigida a palavra de Deus nestes termos: que fezes aqui, Elias? Ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram teus áltares, e mataram teus profetas. Fiquei somente eu e procuram tirar-me a vida. E Deus disse: sai e fica na montanha diante de Deus. E eis que Deus passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Deus, mas Deus não estava no furacão, e depois do furacão houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, mas Deus não estava no fogo, e depois do fogo o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então, veio-lhe uma voz, que disse: que fezes aqui, Elias? Ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram teus áltares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuram tirar-me a vida. Deus lhe disse: vai, retoma teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir Azael como rei de Aram. Ungirás Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel, e ungirás Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e todas as bocas que não o beijaram. Vocação de Eliseu. Partindo dali, Elias encontrou Eliseu filho de Safat trabalhando com 12 juntas de bois diante dele, ele próprio conduzia a 12ª junta. Elias passou perto dele e lançou sobre ele seu manto. Eliseu abandonou seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me abraçar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois que te fiz eu? Eliseu afastou-se de Elias e, tomando a junta de bois, a imolou. Serviu-se da lenha do arado para cozinhar a carne e deu-a ao pessoal para comer. Depois levantou-se e seguiu Elias na qualidade de servo. Guerras contra os arameus. Saméria Tia da Ben-Hadad, rei de Aram, mobilizou todo o seu exército, tinha consigo 32 reis, cavalos e carros, subiu, assediou Saméria e a atacou. Enviou mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade, incumbidos de lhe dizerem: assim fala Ben-Hadad: tua prata e teu ouro são meus,
tuas mulheres e teus filhos fiquem para ti. O rei de Israel deu esta resposta: seja como disseste, Senhor meu rei. Sou teu, com tudo o que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram: assim fala Ben-Hadad. Eu mando dizer-te: dá-me tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã a esta hora enviar-te-ei meus servos, que revistarão tua casa e as casas de teus servos e se apoderarão de tudo quanto lhes aprouver e o carregarão. Então o rei de Israel convocou todos os anciãos da terra e disse: reparai e vede que esse homem quer a nossa perda. Exige de mim minhas mulheres e meus filhos, embora eu não lhe tenha recusado minha prata e meu ouro. Todos os anciãos e todo o povo disseram-lhe: não lhe obedeças nem consintas. Ele deu, pois, esta resposta aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao Senhor meu rei, farei tudo o que pediste a meu servo da primeira vez, mas esta outra exigência não a posso satisfazer. E os mensageiros partiram, levando a resposta. Então Ben-Hadad mandou dizer-lhe: que os deuses me façam este mal e acrescente-me este outro, se o pó de Saméria for suficiente para encher o côncavo da mão de todo o povo que me acompanha. Mas o rei de Israel deu-lhe esta resposta: dizei-lhe, aquele que cinge seu cinturão não se glorie como aquele que o tira. Quando Ben-Hadad ouviu esta resposta, ele estava bebendo com os reis nas suas tendas, ordenou a seus servos: tomai posição. E eles tomaram posição contra a cidade. Vitória israelita. Então um profeta veio procurar Acabe, rei de Israel, e disse: assim fala Deus. Vês esta imensa multidão? Pois eu a entrego hoje em tuas mãos e reconhecerás que eu sou Deus. Acabe perguntou: por quem? E o profeta: assim fala Deus, pelos servos dos chefes das províncias. Acabe insistiu: quem dará início ao combate? Tu mesmo, respondeu o profeta. Acabe passou revista aos servos dos chefes das províncias. Eram ao todo 232. Em seguida, passou revista a todo o exército, todos os filhos de Israel, que eram 7.000. Fizeram uma incursão ao meio-dia, quando Ben-Hadad estava nas tendas embebedando-se junto com os 32 reis, seus aliados. Saíram primeiro os servos dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou saber o que era e informaram-lhe: saíram alguns homens de Saméria. Ele ordenou: se saíram com intento de paz, capturai-os vivos, e se saíram para combater, capturai-os vivos também. Saíram então da cidade os servos dos chefes das províncias, seguidos do exército, e cada um deles abateu seu adversário. Os arameus fugiram e Israel os perseguiu. Ben-Hadad, rei de Éram, salvou-se montando num cavalo de parelha. Então saiu o rei de Israel, tomou os cavalos e os carros e infligiu a Éram uma grande derrota. Entreato o profeta aproximou-se do rei de Israel e lhe disse: vamos. Coragem. Pondera com cuidado o que deves fazer, pois na passagem do ano o rei de Éram te atacará. Os servos do rei de Éram disseram-lhe: o Deus dessa gente é um Deus de montanhas, é por isso que nos venceram. Mas lutemos contra eles na planície e certamente os venceremos. Fez, pois, o seguinte: afasta esses reis do seu posto e substitui-os por governadores. Recruta um exército tão numeroso como o que perdeste, com o mesmo número de cavalos e carros, depois, combatamo-los na planície e certamente os venceremos. O rei seguiu o conselho deles e assim fez. Vitória de Afec. Na passagem do ano, Ben-Hadad mobilizou os arameus e subiu a Afec para combater Israel. Os filhos de Israel foram mobilizados e providos de víveres, saindo depois ao seu encontro. Acampados diante dos inimigos, os filhos de Israel eram como 2 rebanhos de cabras, enquanto os arameus enchiam toda a região. O homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: assim fala Deus. Já que Éram disse que Deus é um Deus de montanhas e não um Deus de planícies, entrego em tuas mãos toda essa multidão e reconhecerás que eu sou Deus. Durante 7 dias estiveram acampados uns diante dos outros. No 7º dia travou-se a batalha e os filhos de Israel mataram num só dia 100.000 soldados de infantaria dos arameus. Os sobreviventes fugiram para Afec, para a cidade, mas as muralhas desabaram sobre os 27.000 homens que restaram. Ora, Ben-Hadad fugirá e se refugiará na cidade num quarto retirado. Seus servos disseram-lhe: olha, ouvimos dizer que os reis de Israel são reis clementes.
Ponhamos sacos nos rins e cordas no pescoço e iremos ter com o rei de Israel, talvez ele te poupe a vida. Puseram, pois, sacos nos rins e cordas no pescoço e foram ter com o rei de Israel e disseram: Assim fala teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. Ele respondeu: Ele ainda está vivo. É meu irmão. Aqueles homens acolheram essas palavras como um bom augúrio e apressaram-se em tomá-las ao pé da letra, dizendo: Ben-Hadad é teu irmão. Acabe respondeu: Ide buscá-lo. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe e este o fez subir a seu carro. Ben-Hadad então lhe disse: Vou restituir-te as cidades que meu pai tomou de teu pai, e poderás abrir para ti mercados em Damasco, como meu pai os possuía em Saméria. Quanto a mim, disse Acabe, deixar-te-ei em liberdade mediante um contrato. Acabe fez um contrato com ele e deixou-o em liberdade. Um profeta condena a atitude de Acabe. Um dos filhos dos profetas disse a seu companheiro: Por ordem de Deus, fere-me, mas este recusou-se a feri-lo. Replicou-lhe ele: Por que não obedeceste à voz de Deus? Logo que te afastares de mim, um leão te matará. Logo que ele se afastou, um leão o encontrou e o matou. O profeta encontrou-se com outro homem e disse: Fere-me. O homem desferiu-lhe um golpe e o feriu. O profeta partiu e ficou aguardando o rei na estrada, tinha ficado irreconhecível com a atadura que pôs sobre os olhos. Ao passar o rei, ele gritou-lhe: Teu servo ia a combate quando alguém saiu das fileiras e trouxe-me um homem, dizendo: Guarda este homem. Se ele desaparecer, tua vida responderá pela sua ou, então, pagarás um talento de prata. Ora, enquanto teu servo estava ocupado aqui e ali, o outro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe: Esta é a tua sentença. Tu mesmo a pronunciaste. Sem demora, o homem tirou a atadura que trazia sobre os olhos e o rei de Israel reconheceu que ele era um dos profetas. Ele disse ao rei: Assim fala Deus, porque deixaste escapar um homem que eu tinha votado ao anátema, tua vida responderá por sua vida e teu povo por seu povo. E o rei de Israel voltou para casa aborrecido e irritado e entrou em Saméria. A vinha de Nabote recusa-se a ceder sua vinha. Eis o que se passou depois desses fatos. Nabote de Jezreel tinha uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Saméria, e Acabe assim falou a Nabote: Cede-me tua vinha, para que eu a transforme numa horta, já que ela está situada junto ao meu palácio, em troca te darei uma vinha melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: Deus me livre de ceder-te a herança dos meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa desta resposta que lhe dera Nabote de Jezreel: Não te cederei a herança dos meus pais. Estendeu-se na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Sua mulher Jezabel aproximou-se dele e disse-lhe: Por que estás aborrecido e não queres comer? Respondeu ele: Porque conversei com Nabote de Jezreel e lhe propus: Cede-me tua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou, se preferires, dar-te-ei outra vinha em troca. Mas ele respondeu: Não te cederei minha vinha. Então sua mulher Jezabel lhe disse: És tu que agora governas Israel. Levanta-te e come e que teu coração se alegre, pois eu te darei a vinha de Nabote de Jezreel. Assassínio de Nabote. Ela escreveu então umas cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real, e enviou-as aos anciãos e aos notáveis, concidadãos de Nabote. Nessas cartas escrevera o seguinte: Proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem assim: Tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Levai-o para fora, apedrejai-o para que morra. Os homens da cidade de Nabote, os anciãos e os notáveis que moravam na mesma cidade, fizeram conforme Jezabel lhes havia ordenado, segundo estava escrito nas cartas que ela lhes enviara. Proclamaram um jejum e colocaram Nabote entre os primeiros do povo. Então chegaram os 2 homens inescrupulosos, que se sentaram diante dele e testemunharam contra Nabote diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Levarão-no para fora da cidade, apedrejaram-no e ele morreu. Depois mandaram a notícia a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e que estava morto, disse a Acabe: Levanta-te e vai tomar posse da vinha de Nabote de Jezreel, que ele não quis te ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive, está morto.
Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote de Jezreel e dela tomar posse. Elias fulmina a condenação divinal. Então a palavra de Deus foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Saméria. Ele se encontra na vinha de Nabote, aonde desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás: assim fala Deus, mataste e ainda por cima roubas. Por isso, assim fala Deus, no mesmo lugar em que os cães lamberão o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: então me apanhaste, meu inimigo. Elias respondeu: sim, apanhei-te. Porque te deixaste subornar para fazer o que é mal aos olhos de Deus, farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua raça, exterminarei os varões da casa de Acabe, ligados ou livres em Israel. Farei com tua casa como fiz com as de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aias, porque provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar. Também contra Jezabel Deus pronunciou uma sentença: os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. A pessoa da família de Acabe que morrer na cidade será devorada pelos cães, e quem morrer no campo será comido pelas aves do céu. De fato, não houve ninguém que, como Acabe, se tenha vendido para fazer o que desagrada a Deus, porque a isso o incitava sua mulher Jezabel. Agiu de um modo extremamente abominável, cultuando os ídolos, como fizeram os amorreus que Deus expulsara de diante dos filhos de Israel. Arrependimento de Acabe. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, cobriu o corpo com pano de saco e jejuou, dormia vestido de pano de saco e andava a passos lentos. Então a palavra de Deus foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim. Por se ter humilhado diante de mim, não mandarei a desgraça durante sua vida, é nos dias de seu filho que enviarei a desgraça sobre sua casa. Outra guerra contra os arameus. Acabe faz uma expedição a Ramote de Galaad. Passaram-se 3 anos sem guerra entre Aram e Israel. No terceiro ano, Josafá, rei de Judá, veio visitar o rei de Israel. Disse o rei de Israel a seus servos: bem sabeis que Ramote de Galaad nos pertence e nós nada fazemos para tomá-la das mãos do rei de Aram. Disse a Josafá: queres vir comigo à guerra em Ramote de Galaad? Josafá respondeu ao rei de Israel: a batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para os teus cavalos. Os falsos profetas predizem a vitória, mas Josafá disse ao rei de Israel: rogo-te que antes consultes a palavra de Deus. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400, aproximadamente, e perguntou-lhes: devo ir atacar Ramote de Galaad, ou devo deixar de fazê-lo? Responderam: sobe, Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá disse: acaso não existe aqui nenhum outro profeta de Deus, pelo qual possamos consultá-lo? O rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um, pelo qual se pode consultar Deus, mas eu o odeio, pois jamais profetiza o bem a meu respeito, mas sempre a desgraça, é Miqueias, filho de Gela. Josafá respondeu: que o rei não fale assim. O rei de Israel chamou um eunuco e disse: chama depressa Miqueias, filho de Gela. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono, revestidos com suas vestes reais, estavam sentados numa eira diante da porta de Saméria e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaã, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim fala Deus, com isto ferirás os arameus até exterminá-los. E todos os profetas faziam a mesma predição, dizendo: sobe a Ramote de Galaad. Serás bem-sucedido, Deus vai entregá-la nas mãos do rei. O profeta Miqueias predaz o fracasso. O mensageiro que fora chamar Miqueias lhe disse: os profetas são unânimes em falar a favor do rei. Procura falar como eles e predizer o sucesso. Mas Miqueias respondeu: pela vida de Deus. O que Deus me disser, é isso que anunciarei. Chegando à presença do rei, este perguntou-lhe: Miqueias, devemos ir a Ramote de Galaad para combater ou devemos desistir? Respondeu ele: sobe. Serás bem-sucedido. Deus vai entregá-la nas mãos do rei. Mas o rei lhe disse: quantas vezes é preciso que eu te conjure que me digas somente a verdade, em nome de Deus? Então ele disse: eu vi todo o Israel disperso pelas montanhas como um rebanho sem pastor.
E Deus me disse: eles não têm mais senhores, que cada um volte em paz para sua casa. O rei de Israel disse então a Josafá: não te havia dito que ele não profetizava para mim o bem, mas o mal? Miqueias retrucou: escuta a palavra de Deus. Eu vi Deus assentado sobre seu trono, todo o exército do céu estava diante dele, à sua direita e à sua esquerda. Deus perguntou: quem enganará Acabe, para que ele suba contra Ramote de Galaade e lá pereça? Este dizia uma coisa e aquele outra. Então o Espírito se aproximou e colocou-se diante de Deus: sou eu que o enganarei, disse ele. Deus lhe perguntou: e de que modo? Respondeu: partirei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Deus disse: tu o enganarás, serás bem-sucedido. Vai e fez assim, eis, pois, que Deus infundiu um espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, mas Deus pronunciou contra ti a desgraça. Então Sedecias, filho de Canaã, aproximou-se de Miqueias, esbofeteou-o e disse: por qual caminho o Espírito de Deus saiu de mim para te falar? Miqueias respondeu: vê-lo-ás no dia em que tiveres de vaguear de um aposento a outro para te esconderes. O rei de Israel ordenou: prende Miqueias e conduziu a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Tu lhes dirás: assim fala o rei. Lançai este homem na prisão e alimentai-o com pão e água escassos até que eu volte são e salvo. Miqueias disse: se voltares são e salvo, é porque Deus não falou pela minha boca. Morte de Acabe em Ramote de Galaade. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote de Galaade. O rei de Israel disse a Josafá: vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste-te com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e foi para o combate. O rei de Aram dera esta ordem a seus comandantes de carros: não atacareis nem pequeno nem grande, mas somente o rei de Israel. Quando os comandantes de carros viram Josafá, disseram: o rei de Israel é ele, e concentraram sobre ele o combate, mas Josafá lançou seu grito de guerra e, quando os comandantes de carros viram que não era ele o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Ora, um homem atirou com seu arco, ao acaso, e atingiu o rei de Israel numa brecha da couraça. E este disse ao condutor de seu carro: volta e faze-me sair da batalha, pois me sinto mal. Mas o combate se tornou mais violento naquele dia, mantiveram o rei de pé sobre seu carro diante dos arameus, e pela tarde ele morreu, o sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito percorreu o acampamento: volte cada um para sua cidade e cada um para sua terra. O rei está morto. Foi transportado para Saméria e lá sepultado. Lavaram o carro na piscina de Saméria, os cães lamberão o sangue e as prostitutas ali se banharão, conforme a palavra que Deus pronunciará. Depois da morte de Acabe. Conclusão do reinado de Acabe. O resto da história de Acabe, todos os seus atos, a casa de marfim que construiu, todas as cidades que fortificou, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Acabe adormeceu com seus pais, e seu filho Ocosias reinou em seu lugar. Reinado de Josafá em Judá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selaqui. Seguiu em tudo o procedimento de seu pai Asa, sem dele se apartar, fazendo o que é reto aos olhos de Deus. Entretanto, os lugares altos não desaparecerão, o povo continuou a oferecer sacrifícios e incenso nos lugares altos. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O resto da história de Josafá, as proezas que realizou e as guerras que empreendeu, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Eliminou da terra o resto dos prostitutos sagrados que ainda sobrava do tempo de seu pai Asa. Não havia rei em Idam, e o rei Josafá construiu navios de Tarsis para ir a Ofir em busca de ouro, mas ele não pôde ir, porque os navios se quebraram em Azion-Gaber. Então Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: meus servos poderiam ir com os teus nos navios, mas Josafá não concordou. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Jorão reinou em seu lugar. O rei Ocosias, e o profeta Elias. Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Saméria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel.
fez o mal aos olhos de Deus e imitou o comportamento de seu pai e de sua mãe, e o de Jeroboão, filho de Nabata, que levara Israel a pecar. Prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando a ira de Deus, Deus de Israel, como o fizera seu pai.